As informações chegam de todos os lados. Informações que nós devemos, claro, conhecer, para analisar, e aí, num segundo momento, aceitar ou não como verídica. Aprendemos e sabemos que devemos examinar tudo e reter o que for bom. Aprendemos também com a própria elite global de que eles não são confiáveis, e por conta disso, a história contada por eles também não é confiável. Baseado nisso tudo, nós temos acompanhado algumas pessoas pelo mundo que têm trago informações diferenciadas. Na Espanha, por exemplo, tem um rapaz, um jovem, chamado Oliver Ibáñez. Ele traz informações contundentes sobre o planeta Terra. Ele, inclusive, relata que o planeta não é esférico, mas é plano, e nos traz 30 provas de que o planeta não é redondo ou esférico, mas de que o planeta é plano. Gostaria que você acompanhasse comigo este, que é um dos vídeos do Oliver, que tem grande audiência na internet. Eu coloquei em português e agradeço ao Oliver por ter me permitido assim fazê-lo. Muito boa a todos, sou Oliver e hoje trago 30 provas de que a Terra é plana. Se a Terra fosse uma esfera, deveríamos poder observar sua curvatura no mundo físico real. Sem dúvida, todas as provas e experimentos que se têm realizado para tentar detectar esta suposta curvatura têm dado resultado nulo. O modelo heliocêntrico oficial diz que a Terra é uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. Se isso fosse certo, o horizonte deveria desaparecer da vista a um ritmo de 8 polegadas por cada milha de distância ao quadrado. Samuel Virla, inventor e escritor inglês, explica este princípio no seu livro. Se a Terra é um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a superfície de todas as águas deve apresentar certo nível de curvatura, já que cada parte deve ser um pedaço do círculo total terrestre. Em qualquer parte, este arco fará uma curvatura e cairá 8 polegadas na primeira milha de distância, e na segunda milha cairá 32 polegadas, na terceira milha 72 polegadas, e assim sucessivamente. A fórmula para calcular a curvatura a partir do nível do mar é 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. De outra forma, se o observador se encontra a um ponto superior ao nível da água, a fórmula muda. Então é a seguinte, em um campo da Inglaterra tem um canal artificial de 32 quilômetros de comprimento, chamado Gold Pole. Samuel colocou ali um barco com a bandeira a 1 metro e mediu por cima do nível da água. O barco navegou até a distância de 9,6 quilômetros em linha reta, desde onde se encontrava o cientista, e este se colocou em meio do canal, com um telescópio que estava a 20 centímetros sobre o nível da água. Samuel usou um telescópio e comprovou que o barco e a bandeira eram perfeitamente visíveis durante todo o trajeto. Se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica dita diria que a ponta da bandeira, que estava no barco situada a 1,5 metros sobre o nível do mar, ela deveria estar escondida de trás de 3,5 metros de curvatura. Sem dúvida, este não foi o caso, e a bandeira pôde ser observada em uma totalidade ao longo de 9,6 quilômetros. Samuel realizou depois outros experimentos similares no canal e concluiu que não havia nenhuma curvatura na superfície terrestre. Hoje em dia tem milhares de vídeos no YouTube replicando este experimento, e todos mostram objetos em uma distância que não poderiam ser visíveis se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. 2. O fotógrafo Yoshua Nowick realizou em maio de 2016 um time-lapse da cidade de Chicago. Ele estava em Guay, São José, Michigan. A distância entre os dois pontos é de 60 milhas. Ou 96 quilômetros. O fotógrafo estava a 1,80 m acima do nível do mar. Usando o segundo cálculo trigonométrico anteriormente explicado, entre o ponto em que se encontrava o fotógrafo e a cidade de Chicago, havia uma queda na curvatura de 650 metros. Assim, qualquer edifício menor que 650 metros estaria completamente oculto atrás da curvatura. O edifício mais alto de Chicago é o Willis Tower, com uma altura de 442 metros. Então, assim, a parte mais alta do edifício deveria estar oculta atrás de 208 metros da curvatura. O time-lapse mostra claramente todos os edifícios enfocados praticamente por completo
completo. Assim ficou provado que não existe nenhuma curvatura na superfície terrestre. Depois que esse time-lapse e algumas fotografias de Joshua Novick saíram à luz, várias cadeias de televisões norte-americanas se apressaram desesperadamente para dizer que o que estava ali se vendo era uma miragem. Assim diziam que as imagens eram apenas uma refração da luz. Disseram que a diferença de temperaturas na atmosfera fez com que a luz se dobrasse no horizonte e criasse então a ilusão óptica. O problema dessa explicação forçada é que quando isso ocorre, apresentam-se imagens claramente distorcidas e invertidas. E no time-lapse de Novick se pode ver a cidade de Chicago durante 15 ou mais horas seguidas, com uma imagem nítida e detalhada. 3. A partir da costa de Jerry Bay, na Nova Zelândia, se pode ver e fotografar as montanhas Kaikoura. Elas estão a 130 quilômetros. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, a curvatura terrestre taparia uns 1.500 metros destas montanhas. 4. Desde a ilha de Oahu se pode ver a ilha de Kauai. Isso está comprovado através de inúmeras fotografias e filmagens. Elas foram tiradas a 60 metros do nível do mar. A distância entre as ilhas é de 174 quilômetros e o ponto mais elevado de Kauai é o Pico de Kauai Guinia, com 1.598 metros sobre o nível do mar. Assim calculada, a suposta queda da curvatura que temos que observar sai em 2.354 metros. Assim, a partir da ilha de Oahu, não se poderia ver nada na ilha de Kauai que não estivesse a